Olá, hoje é segunda, 10 de abril. A nova lei que regulamenta obras está causando polêmica entre poder público e entidade de classe de Passo Fundo. Inflação caiu para 0,25%, menor taxa para março desde 2012. O que isso muda na vida das famílias? A gente fala sobre este assunto com um doutor em economia. O grupo de alunos da UPF que participa da Olimpíada Mundial de Robótica, eles já passaram da primeira fase e estão competindo com universidades de outros países. E ainda mais de 200 atletas da região sul do Brasil participaram do 12º Campeonato de Karatê em Carazinho. O canal de notícias está começando com essas e outras informações, então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. A greve do transporte público aqui de Passo Fundo começou hoje pela manhã com as empresas Coleurb e Transpasso. Dos mais de 80 ônibus da Coleurb, por exemplo, apenas 40 foram autorizados a sair das garagens pelo sindicato nesta manhã. Além disso, os ônibus de reforço não estão operando. No fim de semana, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que pelo menos 70% da frota seguisse trabalhando nos horários de pico durante o período de greve. O sindicato pede por 7% de reajuste no salário e pagamento de R$ 380 no Vale Alimentação. As empresas oferecem reajuste de 4,69% no salário e vale alimentação de R$ 315. Os ônibus da empresa Codepas estão trabalhando normalmente. Em dezembro do ano passado, uma lei de autoria do vereador Patrick Cavalcante, do DEM, definiu que todas as edificações de no mínimo 2 anos podem ser regularizadas. A lei, sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo, gerou polêmica. Pela proposta, toda e qualquer edificação de no mínimo 2 anos que não tiver projeto aprovado pela equipe técnica da prefeitura e estando de acordo com o plano diretor e o código de obras, pode, dentro de um prazo de 365 dias, fazer a regularização. Esta lei gerou manifestações de entidades de classe. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Sinduscom de Passo Fundo e até o CMDI, o Conselho Municipal do Desenvolvimento Integrado, se colocaram contra a proposta. Um dos motivos é a falta de clareza na lei e a forma como foi regulamentada, sem explicar especificamente qual construção, a partir de que metragem, se serão as pequenas construções ou as de qualquer tamanho, entre outros pontos. A lei de autoria do vereador Patrick Cavalcante, sancionada pelo prefeito Luciano Azevedo em janeiro, foi debatida em uma sessão na Câmara de Vereadores em fevereiro deste ano. Na ocasião, o vereador Luiz Miguel Scheis se colocou contra, apoiando a reivindicação das entidades. Porque da maneira que ela está, ela afronta o princípio da constitucional isonomia da igualdade, em primeiro lugar. Ela afronta o princípio da legalidade e também da segurança jurídica, afronta o princípio da livre concorrência, o parecer técnico emitido pela própria CEPLAN em audiência realizada pelo CMDB, este parecer da CEPLAN, que foi uma reunião realizada em 14 de julho do ano passado, e eles disseram que, considerando o projeto de lei proposto, contraria inclusive o Estatuto da Cidade. Os conselheiros presentes decidiram por unanimidade reiterar, quer dizer que já tinham dado um parecer contrário, o parecer da Secretaria de Planejamento, sendo contrários ao projeto de lei proposto na sua íntegra. O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região, o Sinduscom, pediu mais clareza da lei. Segundo o presidente, ela precisa ser mais específica e não deixar lacunas. O Sinduscom sempre se colocou contra esse tipo de projeto de lei ou de lei,
porque isso vem beneficiar aqueles que constroem de forma incorreta e penalizar aqueles que se preocupam em seguir um plano diretor e um código de obras que existe no município há praticamente 60 anos. O Sinduscom alega também que a lei é muito ampla, genérica e vai contra as normas de regulamentação do município. Então nós não podemos admitir que alguém construa de forma errada e depois se beneficie de uma lei para regularizar a sua obra. Procurado pela nossa equipe, o vereador Patrick Cavalcante não quis se manifestar. Não conseguimos falar também com o Executivo Municipal. O assunto chegou ao Ministério Público, que solicitou à Câmara de Vereadores a certidão de vigência da lei, documento fundamental para o exame deste assunto. O caso foi encaminhado para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Para exame disso pelo Procurador-Geral, que irá avaliar se é o caso de entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade ou não. No processo, será examinado se a nova lei contraria algum dispositivo de lei estadual, federal ou da própria Constituição. Se algum desses dispositivos estiver contrariando uma lei superior, a lei, então, poderá ser declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Não se justifica isso. Nós temos que seguir o que determina o plano diretor, seguir a norma da prefeitura, para que a cidade cresça de forma ordenada e de forma compatível com o que determina o plano diretor da cidade. E aí criar uma outra, mais específica, uma outra lei que seja mais esclarecedora e com mais segurança aos seus proprietários. Os profissionais da área, tanto engenheiro como arquiteto, sabem que tem que ser cumprida a norma, então não tem por que alguém dizer que desconhece isso e construa de forma errada. O Ministério Público orientou o Executivo Municipal para não colocar em vigor a lei. Se porventura isso acontecer, ou seja, se a lei for declarada inconstitucional, todos os atos praticados com base nela serão declarados nulos. Então, o trabalho da administração será duplo, né, de fazer esses atos e depois de anulá-los. Bom, e na última semana, a Prefeitura e Sinduscom, eles se reuniram e ficou acordado que em 60 dias o município vai apresentar uma proposta de regulamentação da lei. Tanto a Prefeitura quanto o sindicato entendem que os valores a serem fixados para a regularização das obras devam ser altos. A inflação oficial medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, caiu para 0,25%. Essa é a menor taxa para março desde o ano de 2012. Com o resultado, a inflação acumulada no primeiro trimestre, agora de 2017, é de 0,96%, a menor taxa de toda a série histórica. Bom, com a gente aqui no canal de notícias, o economista, professor da UPF, doutor em economia, professor Julcemar Zilli, sempre trazendo informações atualizadas aqui para a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer. Bom, primeiro, o que significa a redução desse índice que é o menor desde 2012? Bom, a inflação é o aumento nos preços dos produtos e dos serviços. Então, quando nós temos uma inflação alta, significa que, na média, os preços desses bens e desses serviços estão aumentando, por exemplo, 1% ao mês. Quando nós temos uma inflação que apresenta um aumento de 0,30%, 0,40% ao mês, significa que daquele mês, em relação ao mês anterior, os preços aumentaram 0,39%. Isso significa que aquele aumento que nós tínhamos até pouco tempo atrás na inflação, ou seja, os preços subiam mês a mês, 2% ao mês, agora esse aumento é bem menor. E isso abre espaço para muitas estratégias de política para os nossos governantes. Professor Julcemar, isso é um sinal de que a crise está se afastando? Como você disse da última vez que veio aqui, tivemos uma queda na economia, estamos agora nesse período em linha reta para depois voltar a crescer. Sem dúvida, é um indicador
que mostra realmente que o principal problema econômico que nós tínhamos, que estava relacionado ao aumento dos preços, ele começou a ser controlado. A partir do momento que a inflação entra no nível, na meta estabelecida pelo governo, que é 4,5% ao ano, isso abre espaço para a nossa taxa de juros começar a cair. Ainda sobre a inflação, a meta do governo é 4,5% para esse ano. Pela sua experiência e por esse desenho, por essa tendência, isso deve se confirmar em 2017? Sim. Por tudo que está acontecendo, nós já temos uma previsão de que a taxa de inflação vai estar em 4,48%. Essa é a previsão, caso tudo se mantenha do jeito que está. A gente sabe que tem várias decisões importantes em termos políticos, mas a princípio ela deve ficar um pouco abaixo da meta estabelecida. A do ano passado foi de? Foi 10,36% ao ano. Ou seja, bem acima. Que se esperar que esse ano seja, de fato, muito melhor do que foi o ano passado, se falando em termos de economia. Sem dúvida. A partir do momento que os preços sobem menos, a população começa a se estruturar de forma muito mais clara, porque você sabe, basicamente, que os preços não vão subir tanto. E isso te dá uma possibilidade de você se organizar financeiramente. Por que é tão importante a gente acompanhar a evolução da inflação? Bom, porque a inflação ela está relacionada com tudo que a gente gasta, né? O problema todo é que o nosso salário ele aumenta uma vez por ano. Às vezes, 2 vezes por ano, se você conseguir um aumento fora do comum, né? Mas os preços, eles aumentam todo dia ou todo mês. Então, a partir do momento que você recebe um aumento uma vez por ano no teu salário e os preços dos produtos e dos serviços que você consome aumentam todo dia ou todo mês, isso pode fazer com que, em algum momento, você tem uma redução no teu poder de compra. Por quê? Os preços aumentam ou podem aumentar mais do que foi o aumento do teu salário, da sua renda. E aí o consumidor começa a ficar com menor poder de compra. Tem menos condições de comprar produtos em quantidade. Um exemplo, poderíamos dizer o seguinte: no início do ano você conseguiria comprar com o teu salário 100 quilos de arroz, né? No final do ano, se teve muita inflação, com o mesmo salário, você não consegue mais comprar os 100 quilos de arroz. Você vai comprar 80 quilos de arroz. Menos. Isso é redução no poder de compra. Esse é o efeito que a inflação, uma alta inflação, causa no cotidiano das pessoas. Agora, a perspectiva é que o contrário aconteça. As pessoas vão conseguir arriscar um pouquinho mais, comprar um pouquinho mais e o empresário, por sua vez, investir mais em seu próprio negócio. Porque abre espaço, a partir do momento que o governo controla a inflação, abre espaço para redução na nossa taxa básica de juros. Então, nós já temos uma previsão para o ano de 2017 de uma taxa em torno de 8,5% ao ano. O ano passado, O ano passado ela chegou a 14,25%. Então, isso tem 2 efeitos. O primeiro efeito para o consumidor. O consumidor vai conseguir comprar mais porque ele paga um pouco menos de juros nas parcelas. Isso é um atrativo. E isso é um atrativo, ele gasta mais, se gasta mais, precisa mais funcionários, aumenta a renda, isso melhora de uma forma geral. E o empresário, a partir do momento que a taxa de juros cai, ele tem mais incentivos em aumentar o seu negócio, em colocar um novo negócio em prática, e isso vai gerar renda, vai gerar emprego e melhora a economia. Por isso que a gente percebe como bom indício essa redução na taxa de inflação, porque junto vem a taxa de juros, junto deve reduzir o desemprego, junto deve aumentar o PIB e a economia começa a voltar ao seu ritmo normal de crescimento, aquela ideia da parte ascendente da nossa curva. Li, aguardamos em breve de novo para trazer boas notícias como essas, Tomara. professora. Obrigada, uma boa semana de trabalho. A todos. Obrigada. Estimular a visão empreendedora de alunos aqui da graduação da UPF. Essa foi a proposta do Startup Day que aconteceu neste final de semana. Um projeto multidisciplinar envolveu alunos e profissionais das mais variadas áreas, com foco na inovação. E olha só, cada equipe teve 24 horas para desenvolver um novo negócio.
mas 24 horas ininterruptas, abordando questões como geração de emprego e renda, sustentabilidade e responsabilidade social. O Startup Day foi organizado pela empresa Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, também por UPF Parque e DCE. Mais de 200 atletas da região sul do Brasil estiveram em Carazinho neste fim de semana. Depois do intervalo, a gente mostra como foi o campeonato de karatê. Já voltamos.